E agora a gente chega no raio-x da Série D do Campeonato Brasileiro, tá? Fábio, se tiver tarde para você e quiser saltar de paraquedas, fique à vontade, porque eu sei que seu dia Boa. começa muito cedinho, né? Então pode desertar aqui no meio do Sem voo. bronca. O dia de Arthur também começa cedo, mas ele não tem essa opção de desertar agora. E a gente vai com ele até o fim. Obrigado, Fábio, mais uma Valeu, vez. galera. Grande abraço. E espero que você venha, tá? Dia 5 de julho. Goleiro Fábio, tá? Tem nome de goleiro. Goleiro Fábio, presente aqui no Experience. Vamos começar, Arthur. E a gente vai fazer o seguinte: aqui a gente não vai começar pela história, a gente já vai começar passando pelos grupos. Entendendo um pouco do que está acontecendo nos grupos e já desenhando inicialmente as projeções, tá? Vamos começar pelo grupo A e grupo B. Na verdade, se chama grupo A1, A2, mas aqui a gente vai tratar como grupo A. É tipo, Galo, eu vou tirar lá do grupo, vou tirar o reforço lá do grupo A. Pronto, aí foi mais ou menos assim, Galo falando. Grupo A e grupo B, tá? O grupo A, ele é todo disputado por equipes do Norte, que no final das contas coloca frente a frente aí um confronto hoje em dia entre o futebol do Amazonas, que é um futebol que começa a crescer, tá? E o futebol do Pará, o tradicional futebol do Pará. O Manauara lidera com 15 pontos, Tunaluso 14, Manaus 12, Águia de Marabá 12, tá? Independência briga diretamente, né, por essa vaga do G4, que classifica para a segunda fase. E abaixo o Trem do Amapá, Gás e o Maitá. Tá? Lembrando que dois estados do norte, né, Tocantins e Rondônia, não entram nesse desenho porque eles estão no grupo B, tá? Que tem a liderança do Altos, Imperatriz na segunda posição, Iguatu, terceiro colocado, Sampaio Corrêa faz uma campanha sofrível, tem 9 pontos, fecha o G4, Parnaíba colado, seguido por Maranhão, Tocantinópolis, Maracanã, e aí tá todo mundo vivo, tá? E aí tá todo mundo na disputa nesse retorno, já que o Maracanã, o último colocado, tá a 3 pontos do Sampaio. A gente já tem o que seriam os cruzamentos hoje, Arthur, ali do lado, e um verde destacado no que tende a ser o cruzamento do Santa Cruz para a segunda fase, para a terceira fase. Mas a gente vai deixar isso para depois. Queria a tua análise, né, de como você enxerga esses dois primeiros grupos que a gente apresenta, Norte e Nordeste, tá? O Nordeste mais ao norte, né? O Nordeste Maranhão, Piauí e Ceará, Arthur. Alguma surpresa, algo que salte aos olhos? Não acho que tem muitas surpresas aqui. Eu acho que surpreendeu um pouco até a montagem desses grupos aqui, porque normalmente as equipes do Ceará deveriam aparecer no grupo C, né? E a gente tem, tirando o Ferroviário, que está no grupo do Santa, e o Horizonte também, né? Mas você já tem aqui Iguatu e Maracanã, por exemplo, aparecendo no grupo B, o que mexeu um pouco ali com a ordem dos grupos. Tem a equipe de Rondônia que foi bater no grupo lá com o Centro-Oeste. Então a CBF Exatamente. mudou um pouco aqui a composição. Quando eu estava lá em Manaus, eu cheguei aí para o jogo Manauara e Manaus. Foi um empate O cara entre foi os pro dois. jogo, meu amigo. Assim, não, assim, é uma qualidade o programa. Porque não é que a gente tá avaliando por cima, pô. O cara foi pro jogo, porra. Foi. O cara foi pro jogo lá, pô. E foi um dos piores jogos que eu já fui na minha vida, assim. Que Foi, isso, rapaz, foi surreal. Mas o Sem o engraçado é que todo assim, respeito, tá? Parabéns, Arthur. É isso aí. A gente pode criticar sem o com todo respeito. O Cássio tá deixando a turma aqui muito medrosa. Não, pô, é o educação jogo só. foi no. Com todo respeito, a segunda divisão da Tailândia, eu não vou esquecer essa Não não, era mas muito melhor que Celso naquele dia tivesse falado, com todo respeito, antes de ter dito tudo aquilo que ele disse para Arthur. Tinha rapaz, a aliviado, revanche dele tá marcada. Mas tinha Arthur, aliviado. sem respeito,
Manauara e Manaus, um dos piores jogos que você viu na vida. Um dos piores jogos, assim, muito baixo nível, mas surpreende porque após isso, cada um venceu 2 partidas. O Manaus tinha acabado de trocar de técnico, o técnico agora é Renatinho Potiguar, ele depois disso emendou aí 2 vitórias, que faz o Manaus aparecer no G4, porque o Manaus antes estava numa campanha ali na 6ª colocação, salvo engano, enfim. E o Manauara ele já vinha bem, mas acabou se consolidando ali na liderança. É uma equipe que está invicta, né? O Manauara. Eu achei o Manauara uma equipe melhor do que o Manaus, tá? Mais sólida. Mas enfim, depois disso. A Série D tem isso também, né? É muito difícil até de você conseguir acompanhar. Muito, Não tem muito, muito. conteúdo, você não tem nem transmissão, assim, é complicado. E o grupo B, aí é um grupo que a gente sabe um pouco mais ali das equipes, porque a gente tem um Altos que a gente viu dar trabalho na Copa do Nordeste, por exemplo, contra o Sport, contra o Fortaleza, Venceu os dois, né? empatou contra o Vitória também, o Altos. Então é um time aí para você ficar de olho, que é um cruzamento que o Santa Cruz pode ter, porque a gente vê que o Santa Cruz E aí o ali, torcedor do Santa considerando precisa que torcer pro Altos, né? Pro Altos seguir em isso, primeiro, né? E seria um cruzamento muito ruim pro Santa Cruz, o Altos. exatamente. Porque até, Fred, em tese, as equipes que estão no grupo do Nordeste, que é o grupo que o Santa tá, em tese, o segundo mata-mata, ele é mais fácil que o primeiro. Porque o segundo mata-mata você enfrenta essas equipes aqui do norte. Normalmente são equipes mais acessíveis, né, do que o primeiro mata-mata. Só que você vai lembrar, por exemplo, quando o Santa passou da última vez, que ele pegou o Retrô e depois pegou o Tocantinópolis. Por mais que tenha caído contra o Tocantinópolis, não há dúvidas que o Retrô era um adversário bem mais Não há complicado dúvidas, não do há que o dúvidas. Tocantinópolis. E o Santa caiu porque o Santa teve naquele jogo, se você somar as 2 partidas, né, do confronto, umas 7 chances claras de gol e não colocou a bola para dentro. Assim, foi um Mas você acha absurdo que o que a esse gente viu. ano essa lógica se confirma com esse grupo norte do Nordeste, digamos assim? Exato. Esse é o ponto que eu ia Perfeito, complementar. Que o exatamente. Altos entrar nessa rota tira um pouco esse cenário. O Porque seria um Imperatriz, mata-mata chato. Você tem o Imperatriz e um Sampaio, por exemplo, também. Você tem o Iguatu que tem um campo chato. Então, assim, esse grupo B tá um grupo chato, além de que no grupo A pode surgir também. O Manaus, por exemplo, está na recuperação. É que é sempre difícil você avaliar essas equipes do grupo A, porque assim, você tem ali 2 equipes, é que é muito o, distante. o Maitá e o Gás, que assim, são. Imagino que deve ser semi-amadoras, assim, né? É o que a gente imagina do nível. Então fica até difícil você saber. O Maitá Ano deve ser passado, amador. por Você exemplo. ter 0 ponto, É, não deve ser semi-amador. Fred. A turma ficou a 3 pontos do amadorismo aí, viu? Veja, tu tá falando que o Maitá é amador porque tem 0. Por 3 a tu. Olha, tu tá. Olha o Fred. Será que o Pelo amor Maitá de não faz Deus. esse estrela até o final? Meu amigo. Você tá dizendo que com 0 é amador, com 3 é assim. o Manauara, por exemplo, ele tinha, salvo engano, no ano passado, a melhor campanha, né? E cai no mata-mata ali com o Retrô depois. É uma equipe. É meio que o Retrô de lá, tá? O Manauara é uma equipe meio de. Eles se Tá enfrentaram surgindo 2 assim vezes nova, meio naquele de ano no empresário. mata-mata, né? Que também teve na Copa do Isso, pega na Brasil. Copa do Brasil, exatamente. E um ponto importante para fechar aqui o comentário sobre esses grupos, Fred, que é para o torcedor também ficar de olho. Além do Altos, o Imperatriz também pode ser um adversário chato. O Imperatriz Pode teve ser. a O volta cavalo de agora há aço. pouco de Paulinho Kobayashi, tá? No comando do Bom Imperatriz, que é um técnico treinador, que tem bom história lá, treinador. bom treinador. Então, é uma equipe aí para o torcedor também ficar de olho. Como o Santa Cruz vai ser primeiro do grupo, né? Ao que tudo indica. O Santa Cruz já tem 6 pontos de vantagem. A gente vai chegar daqui a pouquinho no grupo C, que é o grupo do Santa. A posição para ficar de olho aí, Arthur, é o segundo lugar do grupo B, tá? Segundo Isso, lugar do grupo B parece ser o mais chato, de fato. é a rota de colisão do Santa Cruz. Por isso que a gente destacou um verde numa tonalidade diferente, porque hoje seria o confronto Imperatriz e Manaus, tá? O torcedor de Santa Cruz precisa ficar de olho nessa segunda posição do grupo B. Aí eu te faço a pergunta, Arthur. Hoje essa segunda posição pode ser de várias equipes, obviamente. Mas eu vou considerar as 4 que estão dentro do G4. Se tivesse que escolher Altos, Imperatriz, Iguatu e Sampaio, quem você escolheria para ser o segundo colocado do grupo e entrar numa possível rota de colisão com o Santa?
Eu escolheria o Iguatu, Fred. Assim, não estou acompanhando muito bem, mas eu sei que o Iguatu, por exemplo, Vai um escapou. pouco de camisa também aí, né? É, isso. Assim, o que eu posso ter de conhecimento aqui, né? O Altos a gente acompanhou na Copa do Nordeste. O Sampaio, por mais que seja uma equipe que vem num momento muito ruim, mas É o fez uma Sampaio. limpa agora no É. elenco. É o Sampaio, enfim, pode ser que consiga um investimento aí para fazer essa renovação. O Sampaio, para você ter uma ideia, eles publicaram no Instagram assim: os jogadores abaixo foram desligados. Aí tem uma lista de, sei lá, uns 12 jogadores, assim, numa publicação. E o Iguatu, ele não fez um bom E eu campeonato passei o olho, cearense. viu, ator? O foda é que eu passei o olho. Foda é isso. Assim, eu me senti mal porque eu passei o olho. Eu olhei assim, pra ver se tem alguma coisa. Teve torcedor do Santa pedindo Pimentinha, que anunciou a saída há pouco, por exemplo. Meu Faz amigo, parte. meu É amigo. nesse nível. A turma Maduro, ainda não entendeu que Pimentinha só joga bola lá. A turma não entendeu isso ainda. eu queria, eu queria. E o Iguatu não fez um bom campeonato cearense. Então, a minha expectativa em relação ao Iguatu é isso, de que seja uma equipe que não foi tão bem no cearense, equipe de menos camisa e tal. Se bem que o João Pedro já está falando aí que o Iguatu é outro, indiferente do que jogou o cearense. Talvez seja um fenômeno parecido com o Central também, que é outro completamente diferente do que disputou o Pernambucano. Mas, se fosse para escolher um, eu diria Iguatu. Olhando para esses quatro, né, que estão dentro do G4. A gente parte do princípio, Arthur, que o time que vier do grupo B é favorito do confronto. Primeiro, vai ter sido o segundo colocado, vai decidir em casa. Eu, sendo torcedor do Santa Cruz, eu faria uma torcida oposta no grupo A. Eu torceria por um time mais competitivo para cair na terceira posição, para quem sabe eliminar eventualmente aí com um desenho de roteiro de jogo essa equipe do grupo B, tá? Não sei se você veria dessa forma. Eu acho que se cair um time muito fraco na terceira posição lá do grupo A, tende a abrir caminho para que realmente o Santa tenha pela frente, por exemplo, hoje o Imperatriz. Tá? É. Eu acho que um ponto importante aí também que a gente tem que pensar é logística, estádio, assim, por exemplo, o Águia de Marabá é chato, normalmente joga lá em Marabá. Eu acho Eu que, acho por que precisa exemplo, pegar barco, né, Arthur? oi, Atos. Eu acho que precisa pegar barco para enfrentar o Águia, né? É, Salvo engano. então, não sei, eu acho que deve ter avião, tá? Que chega, porque eu sei que o Águia jogou Série C ali um tempo, não lembro do Santa ter que pegar barco para ir, mas assim, é sempre uma logística complicada, o estádio é complicado. Eu acho que, por exemplo, Manauara e Manaus seriam adversários que você garante melhor ter uma qualidade mínima ali de gramado, sabe? Em Manaus você vai ter um estádio, nem que seja o estádio da Colina, que foi onde eu vi lá o jogo, que vai ter um mínimo ali de qualidade para jogar. Não sei onde a Tuna Luso joga, mas a Tuna talvez seja um adversário mais chato, enfim. Eu acho Seu que talvez o. mentor do chat aqui, Éden Barros, ele avisa cuidado com a tuna, tá? Tem um técnico jovem emergente muito bom, Inácio A turma Neto, que deu muito trabalho pro Remo na semifinal do Paraense, tá? Se eu fosse escolher, eu acho que seria o Manaus mesmo. Se eu fosse dizer assim, dos quatro ali, eu acho que o Manaus seria a melhor opção por juntar essa questão de logística, estádio e tudo mais. Né? Embora o Iguatu, que eu falei, por exemplo, o estádio é horrível, pelo menos era. O Santa jogou lá na última Série D e assim, não tem a menor condição de É. praticar futebol. No Isso resumo pesa. do resumo, é o torcedor do Santa Cruz torcer pro Altos, disparar, ser primeiro e tirar o Altos de qualquer rota de colisão É. aí, tá? Dos oito, me parece o mais chato, o Altos. Ô Arthur, esse confronto da terceira fase, o jogo da volta é pontuação somada, né? É, isso. Perfeito. A Série D, até o final, ela vai sempre somando a pontuação para É bem. definir Esse, mando e para esse, definir o confronto ali no mata-mata do acesso. isso, é isso que eu falei. Isso obviamente é bem difícil, né? Porque a segunda fase ela cruza o 1 e o 2 e o 3 e o 4. Mas depois o 3 e o 4 vão cruzar com o do 1 e do 2 na terceira fase. E Que é na o que a gente quarta já está fase. projetando aqui. Exatamente. Porque o cara estava pensando assim, não, pô, se o Santa foi primeiro, vai pegar o quarto do A4. Aí depois, na rodada seguinte, ele vai pegar o vencedor na cabeça do cara, um pensamento, o vencedor
do segundo do grupo dele com o terceiro do outro, com o primeiro do outro grupo, com o quarto do grupo A3. Mas não, na verdade, na terceira fase já vai para... Na segunda fase já vai para outro momento da tabela, que é justamente o que está na tela. E na terceira fase, como a tu falou, quando vão... Segunda fase, e a que você vai falar agora é a quarta fase. Isso, a segunda fase é essa, eu tava chamando de segunda fase, eu tava chamando de terceira, e depois vai para a quarta fase, que é naturalmente a fase do acesso de fato, né? E aí a gente vai passando, tá? Vamos, então, Arthur, para 2 grupos do Nordeste, tá? Um grupo ali do Nordeste mais oriental, que tem os clubes de Pernambuco, de Alagoas, tá? Na verdade, de Pernambuco, nem tem time de Alagoas nesse grupo, né? De Pernambuco. Não, Alagoas é não, no pô. D. É o que eu tô vendo a bolinha aqui, eu mesmo coloquei errado. É Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará, tá? O Santa Cruz domina amplamente o grupo, né? Tem 19 pontos. A segunda melhor campanha geral, ficando apenas atrás do Asa no saldo de gols, tá? O Asa, que é o líder do grupo D, já está na tela também. O Asa tem saldo 15, o Santa tem saldo 10. O Santa já tem uma margem de 6 pontos em relação ao segundo e terceiro colocados, né? América de Natal e o surpreendente Central mesmo, tá? Ninguém imaginava o Central aí. Com 4 pontos de vantagem para o Ferroviário, quarto colocado, e 4 pontos de vantagem para o quinto. É um grupo em que a gente tem 3 times, um classificado, né? Inclusive, talvez, se o Santa perder todos os jogos, se classifique. Existem vários casos. A melhor campanha, junto com o 9 Santa e Asa, né? A gente está Isso. vendo nessa tela, dos 64 times, a gente está vendo as 2 melhores campanhas, que são justamente, né, do grupo A3 e A4. A última vez que o Santa classificou, inclusive, Fred, foi com 19 pontos. Embora tenha sido a pior campanha dos que classificaram naquele ano, mas foi com 19 É possível classificar, perder todos os jogos agora, a classificação ainda assim seria possível, tá? E é um grupo das SAFs, né? O Santa, o América de Natal e o Ferroviário. Assim, a do Ferroviário, a SAF do Ferroviário, inclusive, ela é muito próxima não os valores, naturalmente, mas o cálculo dos valores ao do Santa, de cada divisão ter um valor estipulado. Camila Souza, do GE, que ela trouxe os valores do Santa, eles são basicamente o dobro do Ferroviário. 10, aí vira 20, 10 milhões na Série D por ano, da SAF Ferroviário, o Santa vira 20 por ano. Na Série C são 15 milhões para o Ferroviário, 32 para o Santa. Na B, 25 para o Ferroviário, acho que 52 para o Santa. E na A, 50 para o Ferroviário e 100 para o Santa. Tanto do Ferroviário quanto do Santa, esses valores, eles são abaixo basicamente do que da cota. Assim, é um valor que a cota não sustenta. Mas enfim, é o grupo das SAFs. E falando também só um pouquinho do Central, já que Fred disse que o Central é surpreendente, é muito surpreendente para a galera que está meio por fora. Por que é surpreendente? Porque o Central foi rebaixado no Campeonato Pernambucano. Apenas por esse motivo. O Central simplesmente caiu para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano desse ano. Vai disputar... É o 4º rebaixamento na história do Central. Das 3 vezes anteriores, ele subiu de primeira, né? Em 99 como campeão, em 2005 como vice e ano retrasado, acho que foi em 22, né, como campeão. Enfim, aí o Central, que tinha a quinta maior folha do Pernambucano, tirando o Náutico, Santo Sport e o Retrô, que na verdade foi a segunda, aí viu o Central com quase R$200 mil e assim, fracassou violentamente no Pernambucano. Mas refez o time todinho e de forma surpreendente. Eu venho assistindo os jogos do Central, eu gosto do Central, então assim, e sobretudo depois que começou a ter a transmissão sem ser corsário, a transmissão liberada, né, dos clubes. O Santa Cruz de Natal, por exemplo, transmitiu, o Santa Cruz Central assistiu o jogo todinho, a TV do Central passou os últimos jogos contra o Horizonte, contra o Santa, a do 13 passou, enfim. É um time... o treinador do Central, Leandro Senna, foi campeão da 4ª divisão pelo América de Natal. O título do América de Natal recentemente, o treinador do América é o atual treinador do Central. Então,
E aquela é uma coisa que a gente fala muito, quando a campanha vai se construir. Acontece com o Santos, mas o Santos era esperado, porque o Santos já tem um volume de investimento. E sobretudo para a Série D. Mas quando você começa a fazer uma campanha mais sólida, as coisas vão clareando de um jeito. Se o Central tivesse fazendo o que se esperava, o Central não contrataria. Mesmo, eu estou falando um reforço para a Série D, tá? O Central não contrataria Didira para a Série D. Se o Central tivesse, como está o Souza, como está o Santa Cruz de Natal. Se o Central tivesse fazendo o papel que se esperava do time que foi rebaixado do Pernambucano. Mas como está surpreendendo, você consegue, enfim, captar mais recursos, você consegue otimizar uma negociação para trazer reforços. Então, de forma surpreendente, o Central está furando esse G4 aí por enquanto. Tomara que continue, mas está bem surpreendente. Detalhe, está melhor fora de casa do que em casa. Ô, Cássio, ele disputa a 2 esse ano para subir o ano que Não. vem já? Vai jogar a 2 só. Tava tendo. No futebol do Rio de Janeiro é assim. No futebol do Rio de Janeiro, o cara joga no mesmo ano. E Pernambuco chegou a fazer isso uma vez, mas já mudou. Então, no caso, o Central vai jogar a Série A2 só em 2026. E detalhe: a Série A2 é no segundo semestre. Se o Central conseguir esse milagroso acesso, ele vai ter que dividir o calendário dele no ano que vem com Série A2 do Pernambucano e Série C do Brasileiro. Mais central do que isso não tem como. Evandro puxe para o primeiro semestre em 2026, não duvido nada. Difícil, pô, porque os caras, muitos jogadores jogam As duas, né? Jogam as duas, pô. Sabe quem já passou por isso, só. maestro? E detalhe, O Criciúma tanto jogam já as duas passou que ano por passado isso. deu problema. Desculpa, Arthur, é só esse pontinho mesmo, porque ano passado o Pernambucano é assim, ele tem a 1, aí depois faz a 2 e no final do ano a 3. Ano passado, 6 times, se eu não me engano, simplesmente não leram o regulamento e diziam: um jogador não pode jogar 3 vezes no campeonato. Aí todo mundo foi punido, porque os caras jogaram a Série A1, a Série A2 e a Série A3. Tipo, não é que o cara foi melhorando a carreira, não. O cara foi piorando a carreira no mesmo ano. Enfim, caixeiro viajante tem muito isso do futebol. Né? Sobe só um, né, Cássio? Infelizmente. Ficou difícil. Até porque o Pernambucano diminuiu, são 8 clubes agora, né? O Criciúma já passou por isso, maestro. Eu acho que foi em 2021. Salvo engano, foi o ano que o Criciúma até subiu para a Série B. Ele estava jogando junto com a Série C, a Série A2 do Catarinense. Em Santa Catarina, não foi? Mas ele já estava na C ou na B? Eu acho que ele estava na C. Foi no ano que ele subiu para B. Ele já estava na C. Sem ter disputado nenhum jogo no primeiro semestre. Exatamente. Exatamente. Arthur, Cássio já falou do Central, mas a gente precisa falar do Santa Cruz, né? Que domina amplamente o grupo. Você esperava que Marcelo Cabo conseguisse um resultado imediato tão forte, tá? Para que o Santa tivesse esse domínio, né? São 6 vitórias e um empate. É uma campanha quase perfeita até aqui. A gente viu que em alguns jogos essa vitória veio ali no limite, na extrema dificuldade, como foi aquela partida contra o 13, né? Não necessariamente o Santa sobrou e engoliu todo mundo no caminho, mas dentro do processo, melhor que seja assim. Né? Como é que você avalia, Arthur, depois de 7 jogos, esse Santa de Marcelo Cabo, se ele é de fato uma versão qualificada e melhorada do time que Itamar deixou no Pernambucano? Não esperava, Fred. Eu acho que a campanha do Santa ela é surpreendente e mesmo você fazendo diferentes recortes de tempo. Eu acho que antes de começar, a expectativa que tinha era do Santa, obviamente, estar no G4, ser uma das melhores equipes no grupo, mas não se tinha expectativa de algo assim. Até porque o Santa terminou o Pernambucano com atuações ruins, não só na semifinal contra o Sport, né, que o Santa fez 2 jogos ruins, mas também os últimos jogos que o Santa fez na primeira fase contra Central e Maguari não foram jogos bons. O Santa vinha numa queda de rendimento. Os amistosos que o Santa fez antes da Série D, perdão. O primeiro contra o Asa, que ele perde de 2-0, e também o contra o ABC, que aí já é Marcelo Cabo, que ele perde de 1-0, não deixaram boas impressões. O Santa nesses jogos, se você pega ali o segundo jogo contra o Sport, esses 2 amistosos, o Santa não chegou a ter uma finalização ao gol nessas 3 partidas. Então o Santa que teve um começo de ano positivo, criou uma expectativa para a Série D e tudo mais, ele teve uma oscilação ali e entrou meio que na pressão na Série D. Mais ou menos na pressão. Não tem pressão você sem estar jogando o jogo oficial, obviamente, mas entrou meio sem tanta confiança. E aí você tem
um jogo contra o 13, onde o Santa vence, mas sem jogar bem. O destaque absoluto daquele jogo foi Felipe Alves, por exemplo. E o Santa vai evoluindo aos poucos. O Santa é uma campanha muito tijolinho por tijolinho, e que é muito o trabalho de Marcelo Cabo até aqui. Tá? O Santa depois consegue uma vitória ampla contra o Horizonte, mas uma equipe muito frágil. E eu acho que o Santa começa a passar realmente mais confiança a partir da vitória contra o América de Natal. Que o Santa faz no primeiro tempo muito bom, abre o 2-0 assim, de forma bem justa, com tranquilidade, sofre no segundo tempo, mas consegue administrar ali o resultado, e depois vai crescendo na competição, vai para 2 jogos fora e consegue vencer Central e Souza, mesmo em gramados complicados, né, mandos de campo difíceis de você conseguir pontos fora de casa, principalmente o Souza, que por mais que o Souza esteja mal, mas o Souza até o jogo contra o Santa não tinha levado nenhum gol, por exemplo, no Marizão, sabe, para mostrar as forças deles lá. E eu acho que esse jogo do Santa contra o Ferroviário em casa foi meio que foi uma mostra de realmente a equipe estar na evolução. O Santa teve desfalques importantes, né? O Santa jogou com o seu meio campo ali bem esfacelado, porque Gabriel Galhardo, que é um cara que vem sendo crucial, não pôde jogar, o reserva dele também não pôde jogar, e mesmo assim o Santa conseguiu vencer o Ferroviário com tranquilidade, assim, sem sofrer riscos no jogo, mesmo tendo 2-1 ali, mas foi muito mais uma conjuntura de ter o 2-1 do que qualquer risco que teve na partida. O Santa esteve sempre muito mais próximo do terceiro gol do que o Ferroviário de empatar. Então, é isso. Não é um Santa que sobrou em todas as partidas, mas é um Santa que vem sabendo jogar o jogo. Sabe? É um Santa que vem sabendo ser eficiente, jogar a competição como precisa. Teve alguns jogos que eu até bati na tecla aqui de criticar Marcelo Cabo, porque eu achei que o Santa sofreu mais do que deveria, como por exemplo contra o América, que o Santa fez um 2-0 e depois abdicou muito de jogar, dando a oportunidade ali ao América. Mas nesse jogo contra o Ferroviário a gente já viu uma evolução nesse sentido. Foi um Santa que soube controlar melhor o jogo. Então passa essa confiança aí pro torcedor num grupo que eu às vezes vejo muita gente falando no Twitter, sabe? Ah, não, o grupo do Santa é fácil. Aí, sempre o que Eu usa achei é o o grupo Central. no papel muito duro. Sempre o exemplo que se usa é o Central. Você está vendo que é fácil? O Central foi rebaixado e está aí bem. Veja, primeiro o Central é outra equipe completamente diferente. É óbvio que um grupo na Série D você não vai ser Peraí, um grupo o super grupo do difícil. Santa, o grupo do Mas é Santa um é o dos mais próprio Santa, complicados. que já subiu como vice, o América de Natal, que já subiu como campeão, o Ferroviário já subiu 2 vezes como campeão, bicampeão Ferroviário, é o único bicampeão da história da Série D, o 13 que subiu como vice-campeão, inclusive a final foi Ferroviário, 13 já teve essa final. Isso. 4 clubes já conseguiram acesso da Série D, né, recentemente, todos no mesmo grupo, e desses grupos tem 3 SAFs, assim, dentro Você da tem Série D, o Souza bicampeão paraibano. Eu acho que esse grupo atual tinha bicampeão 5 paraibano. times. Esse grupo tinha 5 times muito complicados. Tá? Santa, América, Ferroviário, Souza e Antes da 13. largada era só Central, Horizonte e Santa Cruz de E Natal, Santa Cruz de assim, que Natal. disputavam. Você tem três descartes, mas todos os grupos têm 3 descartes, assim, pelo No fim menos. das contas, o Central surpreende e o Souza. Trocaram os papéis. A verdade é essa, papéis, trocaram os papéis. Engraçado que o Souza, antes dele ser bicampeão paraibano, ele fez uma Série D muito boa que ele parou no mata-mata do acesso, salvo engano, contra a Ferroviária de Araraquara. Aí depois ele é bicampeão paraibano e tá Fez uma sempre boa Copa do decepcionando na Série D. Brasil, Veja só, o Souza é uma decepção grande, tá? Ano passado também, Fred, ele não passou da primeira fase. E olha que ano passado Quando o Sport tirou enfrentou o Cruzeiro. Souza na Copa do Nordeste esse ano, eu lembro que todas as reportagens traziam uma lista enorme de quantos jogos o Souza estava sem perder em casa. Era uma lista assim enorme, né? E o Sport vence Souza com gol de Matheus Alexandre, que está em Paris. Não, tá confundindo. Foi de Atencio. Foi de Atencio. Matheus Alexandre Foi contra Atencio, Ferroviário. Matheus Alexandre foi Ferroviário. Perfeito. Detalhe, mas eu Atencio, pensei que tu fosse dizer. Vence o Souza com um gol no último minuto. Pensei que tu fosse falar isso. Que o foi destaque, isso na verdade, não, tem razão. Eu confundi com o Ferroviário. A vitória lá foi de gol de Atencio. Ganhou do Fortaleza esse ano lá, vendeu caríssimo a eliminação contra o Red Bull Bragantino, levou um gol no apagar das luzes, ano passado tirou o Cruzeiro, enfim. É uma equipe que realmente tem um mando forte. E mesmo com essa campanha fraca, em casa é onde ele tem conseguido ainda fazer alguma coisa, porque fora de casa tem sido uma negação completa a equipe do Souza. E aí o outro grupo, que é o grupo D... Deixa eu só fazer uma leitura de uma mensagem que chegou, Claro. Arthur, para ver se você concorda. Felipe Coelho diz o seguinte: peça por peça, o time melhorou demais.
Felipe Alves, os dois Galhardos, Giovani e Balotelli Israel jogando no nível altíssimo. Tá? E se puder falar baixo para Atos não acordar, seria bom também. Tava aqui, rapaz. Que me fola. Tava só vendo se vocês estavam Mas prestando sim, atenção. o Santa conseguiu sim ter uma evolução nas suas posições. Eu diria até que na zaga também, por mais que eu ainda acho, por mais que eu tenha falado bastante e agora eu já estou aceitando o William Alves ter ido para a reserva, né? Porque não deu motivo para isso. Mas assim, você tem uma evolução. Você hoje tem um William Alves na zaga, porque o Santa antes não tinha um zagueiro confiável para ser acionado quando tivesse alguma necessidade, né? Durante o Campeonato Pernambucano. Então é uma evolução nisso. Tem a evolução no gol. Felipe Alves vem bem. Gabriel Galhardo tem sido uma gratíssima surpresa, né? Não tinha expectativa, até foi motivo de piada ali a contratação dele, parecendo que ele estava vindo só porque era irmão de Galhardo, mas o torcedor do Santa às vezes até brinca que ele é o Galhardo que mais está dando certo no time, vem funcionando muito bem. E Giovani, que vem sendo talvez o melhor jogador do Santa na Série D, sabe? Um ponta, um jogador novo, chama até Primo de atenção Marça. aí para. Exatamente, chama até atenção aí para anos seguintes, sabe? É um cara que tem a cara assim de investimento da SAF, talvez até pensando em depois ter alguma revenda, sei lá. Enfim, ele é o único talvez que tem esse perfil. É um cara novo que está despontando agora, mas tá muito bem aí. O Santa ainda tem carências, tá? Eu acho que o Santa precisa de lateral esquerdo, por exemplo. É, tá, ainda é a posição que está mais abaixo. O Rodrigues, você vê que claramente ele é abaixo do restante do time, embora muitos torcedores falam que ele é para ser reserva e tal, mas o reserva dele, para mim, está no nível ainda mais abaixo, né? Que é Vinícius Silva, não consegue agregar. Então, acho que o Santa precisa de lateral esquerdo, o Santa precisa de ponta, porque o Santa hoje basicamente tem Thiaguinho e Giovani e não tem reserva de ponta, porque João Diogo tá para ser negociado, tá encostado no Santa. Então, tem Renato que está chegando, mas precisa de outro reserva, né, para atuar na ponta. E se fala também de o Santa trazer um centroavante de característica diferente de Galhardo, um cara mais de pivô, um centroavante trombador, sabe, um cara mais cabeceador, até porque com isso você pode ganhar Galhardo jogando em outras posições. A gente vem vendo Galhardo muito no Santa, muitas vezes voltando para fazer quase que o papel de meia, sabe, distribuindo o jogo, enfim. Você ganha a opção também de ter um Galhardo funcionando dessa maneira. Especula-se que o Santa pode ir atrás de um jogador como esse. Se especulou até Léo Gamalho, um tempo atrás, que seria esse o jogador. Seria fantástico, né? Mas acho difícil caber no orçamento ainda um cara É como Léo difícil. Gamalho. Sobraria, né? Numa série D. Ô, Arthur, Galhardo, do Pernambucano pra cá, de 0 a 100 evoluiu quantos por cento? Física e tecnicamente. Não, fisicamente ele evoluiu 100%, assim. O Galhardo 100%? 100%. Você vê o jogo, ele volta pro meio campo, volta para marcar, dá combate, vive recuperando bola assim. Ele não é aquele cara que está sempre decidindo. Ele decidiu o jogo contra o América. Nos outros jogos não é que ele foi mal, mas ele não está participando tanto do jogo. Às vezes o jogo não passa muito por ele, né? Então às vezes ele está meio sumido. Mas assim, fisicamente tá, assim, é outro jogador completamente diferente. Beto Menezes diz o seguinte, Arthur, que ele acha que o Santa se equivocou ali nas dispensas dos pontas e que Esquilo qual esses Vini Moura, Vini Moura e qual é o outro nome? O J. Jonathan Ribe? Ribeiro. Jonathan Ribeiro. Algum Se deles algum poderia deles, ajudar hoje na reserva? eu acho que você podia ter um cara como Esquilo no banco, sabe? Silencioso o WhatsApp aí, por favor. Tá o microfone ligado. Eu acho que você poderia ter um Esquilo no banco, mas às vezes a questão ali é o salário, sabe? É eu ter um cara já desgastado. São jogadores que têm mercado. Esquilo, por exemplo, está no Caxias. E até onde eu vi, estava jogando lá e metendo gol. Então, às vezes é isso, sabe? O jogador também para ficar na reserva, será que ele queria ficar? Enfim. Mas eu acho que teve um problema na condução aí relacionado à ponta. Outro jogador também que eu sei que eu sou a opinião impopular na torcida, tá? Mas eu não entendi o Santa ter escanteado completamente para não ser nenhum reserva, é Lucas Siqueira. Lucas Siqueira, depois do Pernambucano, se tornou um jogador completamente indesejado no Santa. Eu acho que ele poderia ajudar, pelo menos como reserva. Mas enfim,
Foram as decisões tomadas aí. Eu acho que de volante o Santa não está sofrendo tanto com isso. Talvez o Lucas Queiro poderia ter ajudado no último jogo com as suspensões. Mas de ponta, sim. O Santa tá precisando aí encontrar a peça de reposição para a ponta. Perfeito, tá, Arthur? A gente recebeu um superchat aqui de Iago Teixeira, que não veio com mensagem. Então, Iago, caso você tenha tido alguma dificuldade aí, pode mandar uma mensagem aqui no chat que a gente puxa a sua mensagem, tá? Como se fosse um superchat. Obrigado aí pela participação, Iago. Arthur, agora sim, grupo D, tá? Porque daí sai o primeiro adversário do Santa. Quando a gente abriu o programa, a gente estava debatendo, e o Cássio alertou, e a gente já tinha explicado, o adversário do Santa na terceira fase. Quando a gente está pensando ali se vem Imperatriz, né? Se vem Iguatu, se vem Sampaio, Manaus, a gente está pensando na terceira fase. Na segunda fase, o Santa, caso confirme, e tem tudo para confirmar a primeira posição, a gente está trabalhando com essa única hipótese hoje. Tá? Se depois a matemática apertar, a gente volta a considerar. Mas hoje eu acho que a gente tem um lastro, tá? Para 6 pontos de diferença. Isso, Detalhe, 6 pontos de diferença com menos jogos em casa, tá? O Santa fez 3 jogos no Arruda. Foi visitante dominação 4 vezes. total, dominação total. Domínio total, tá? Domínio absoluto do Santa Cruz. Aí eu faço a pergunta, Arthur. Hoje estaria de excelente tamanho e excelente desenho o Lagarto como adversário, derrubando aquela sua lógica histórica de que a primeira fase para um clube do Nordeste é mais difícil, de que a segunda fase para o clube do Nordeste é mais difícil do que a terceira. Agora, tem armadilhas próximas. Sim. A Juazeirense na quinta posição, com o poder do mando de campo do Adalto, eu acho extremamente perigoso. Tá? E o próprio Sergipe, na terceira posição, também representa algum risco. Tá? Eu acho que o Santa Cruz tem que torcer muito para que esse desenho do lagarto continue, né? É o melhor confronto, Fred. Assim, sempre reiterando que é uma análise sem tanto conhecimento, porque é difícil. Claro. A Mas gente tem camisa aí conhecimento. pesa muito. Vai jogar com o Pesa. estádio vazio, o Santa vai em peso, e assim vai ser o desenho, né? Exato. Então, o Lagarto, sim, seria talvez o confronto dos sonhos. Esse grupo D é um grupo que está muito mais encaminhado ali, porque você tem basicamente 5 equipes disputando as vagas. Então, Exatamente. o União, o Barcelona de Ilhéus e o Penedense, você basicamente pode descartar nessa Tem nem briga. escudo Então, no Google, dois deles, daí você tira. Que essa nossa tabela é exatamente. do Google. Então, o Santa vai ficar entre essas 5 equipes aí para enfrentar. O ponto que sempre tem que tomar atenção, né, que é um ponto que Fábio até falou no último programa. O mata-mata é outro campeonato. E o Santa não pode cair na armadilha de encaminhar a classificação muito antecipadamente, diminuir a rotação e cair naquele problema que teve em 2020, por exemplo. Nascer, né? Até por... Ali a gente avisou assim várias vezes, porque não é da Série C? Isso. Exatamente. A A gente diferença. desacelerou, reacelerar não é fácil, não, pô. Ritmo assim, o cara não é videogame, o cara baixou o ritmo, não, agora reacelera, vai jogar aqui. Obviamente, algumas equipes podem fazer isso, mas assim, o normal não é fazer isso. O normal é você perder o ritmo. Assim, não é... Sim. Mas aqui vale muito somar pontos, né? É exatamente. A primeira diferença é que assim, na Série D você soma pontos, mesmo que você não mude de posição, vale. Porque você vai definir tanto a questão do mando do jogo da volta, como a questão do último mata-mata valendo acesso. O último mata-mata em si é a final, mas o Que último é um mata-mata cruzamento olímpico, né? Esse é do campeonato que vale, então tem Quarta essa fase. importância. Exatamente. E também, assim, o Santa passou por essa situação há 5 anos. Tem gente que está dentro do clube, dentro da diretoria, que estava no clube naquela época, não é possível que não aprendeu, que não dá para baixar a rotação desse nível. E tomar cuidado porque é um outro campeonato, o mata-mata. O Santa Cruz mesmo, na última vez que passou, ele passou em quarto,
pegou o Retrô, que foi primeiro, e por coincidência, porque não é isso que acontece, não é um cruzamento olímpico, mas por coincidência, aquele mata-mata foi o Retrô, que era a melhor campanha, contra o Santa, que era a pior campanha, e o Santa tirou o Retrô. Então, assim, o que o Santa tem no momento é um ótimo começo, tem uma classificação para a próxima fase muitíssimo encaminhada, Não, tem uma situação até de garantida. passar em primeiro, também Essa bem sim, muitíssimo encaminhada, encaminhada. muitíssimo encaminhada, mas para aí. Em relação ao acesso, tem 3 mata-matas que ninguém sabe o que vai acontecer na história dessas partidas, então não pode de forma alguma achar que está tudo resolvido, tem coisa a evoluir, tem contratações a fazer e depois vai ter um novo campeonato que vai começar quando tiver esses confrontos. A gente O tava Iago- falando Cássio, só um na Série segundo, C. só um segundinho, porque o superchat que Iago Teixeira tinha tentado mandar e não conseguiu, ele mandou aqui a mensagem, se encaixa justamente com o que Arthur acabou de falar. Iago Teixeira diz aqui no chat que o Retrô passou da primeira fase e depois se complicou. E aí endossa o que Arthur trouxe, é outro campeonato. Pode falar, Cássio. E o título do Retrô é no ano onde o Retrô não tá tão assim, inclusive, né? O Retrô foi campeão ano passado, não era o melhor Retrô, tinha um goleiro melhor, sem dúvida alguma. E que fez total diferença numa campanha que foi quase toda na disputa de pênalti. No bloco da Série C, para quem está vendo ao vivo, mas para quem está vendo no corte, a gente teve um debate ali sobre a folha da Ponte Preta, que na casa de informação de 3 milhões, mas no mínimo 1 milhão antes de começar a competição, ou seja, mas que seria a maior folha estar naquele valor. O Santa tem possivelmente uma das maiores, certamente, mas talvez até a maior da Série D. Enfim, não dá para ninguém estar com a próxima 64 clubes aqui, mas a folha do Santa passa de R$1 milhão, cerca de 1 milhão de reais na quarta divisão. 100% associação, né? O que vem sendo dito é que é 100%. Mas meio que compromissada já, né? Assim, né? Com a galera. Porque essa é a maior folha do Santa. 100% associação, mas contando com que em algum momento. Isso, ela é compromissada, assim, ó. Mas hoje ela é 100% associação. Porque o Santa, na associação, como vinha sendo só associação, não teria como. Essa folha é a maior do Santa. Se eu não me engano, eu até coloquei aqui. Não sei se é desde 2018 ou. Assim, é muito tempo, assim. Que a folha do Santa é 700, 800 mil reais. Mas nesse patamar de milhão. Faz tempo que. Quanto é a folha do Náutico, Atos? 1.150.000. Estaria, então, a do Santa igual ou acima, né, Cássio? Então, seria uma folha de Série C, pô. Estou dizendo assim, a folha do Santa. Mas essa folha que Atos está falando é só jogadores, né, Atos? Sem a comissão técnica. Isso, sem comissão técnica. Eu acho que tá bem parecido. Eu acho que tá bem parecido, viu? A do Santa é do Náutico. A entrevista de Bruno Rodrigues, quando falou da folha, o Santa não tinha anunciado o Renato ainda não, viu? Só para dizer assim, porque era inclusive, acho que foi até foi lá em Caruaru, para uma rádio de Caruaru, e aí ele diz esse valor e que para trazer 2 ou 3 peças, uma dessas peças assim, atacante Renato, então assim, era uma folha naquele momento, mas ainda tendo um espaçozinho para aumentar. Então assim, é o que a gente falou desde que começou essa história da SAF, que a burocracia está muito claro, inclusive, que a burocracia, os trâmites, assim, não a burocracia, na verdade, a palavra é os trâmites internos para implantar SAF, assim, não é estalando os dedos, realmente demora mais do que, você coloca meses e demora mais do que esses meses que você imagina, mas considerando que era algo quase certo para acontecer, não tinha para quê. Quem vai ser o dono do Santa, quem vai gerir o Santa, quem vai, enfim, usufruir do tamanho do Santa Cruz para ganhar dinheiro, começando que vem. Não tem, é perder dinheiro. Então, assim, no fim das contas, assim, o Santa como associação ainda, acho que está num ótimo papel disso, e quem vai assumir o Santa, acho que tinha que estar dando respaldo nesse momento agora mesmo. Não tem para quê. É um ano a menos, pô. Para que você ter... Aí, de repente, ano que vem, muda o campeonato, passa a ter um regulamento mais difícil ainda do que já é. De repente, cria uma Série E. Toda vez que tem uma... Já teve de novo essa semana passada. De novo, a história de criar uma Série E. Então, assim, não tem para que empurrar isso até quando só... Não, a gente só vai mexer só quando a SAF estiver toda certinha nesse caso. Então, todo esse investimento do Santa, eu acho que era um processo que
não é garantia de acesso naturalmente, mas era necessário para tentar antecipar o máximo possível de sair da quarta divisão. Perfeito, tá? A gente vai passar, antes de ir para os grupos da parte do outro extremo do país, tá? A gente passa só pelos cruzamentos que a gente já explicou e já debateu bastante, né, Arthur, quando a gente estava analisando os grupos A e B, só para mostrar o desenho que a gente tinha falado, essa seria a composição da terceira fase, tá? Chegou um superchat de Iago perguntando até onde o fator Arruda está prejudicado no mata-mata. Imagino que ele está se referindo à limitação de público, né? 30.025. Não sei se ele está falando disso ou se ele está falando de alguma possível punição que o Santa pode ter pela pedra que jogaram no ônibus do Ferroviário. Imagino que não deve ter uma punição comando de campo. Não. Esse tema da liberação de mais público no Arruda, ele cresceu bastante a partir do momento que o último jogo já deu lotação máxima. E tem muitos relatos assim de torcedores falando até que por causa disso alguns setores do estádio estão ficando bem apertados, como a área do escudo. Então, assim, se já está assim nesse momento, imagine num confronto de mata-mata. Então, gera aquela preocupação, até pelo ponto de vista financeiro do clube mesmo, a oportunidade de conseguir um dinheiro maior, né, uma renda maior utilizando uma parte maior do estádio. Mas a informação, eu não lembro onde é que eu vi essa informação, mas eu vi alguém comentando que assim, era difícil, que o diretor da Patrimonial do Santa tinha falado em algum local, eu não vou lembrar a fonte, que era difícil fazer isso porque o Santa agora está colocando todos os seus recursos em relação ao futebol. Eu acho que justamente por essa questão de que a associação que está bancando a folha e existe uma expectativa de talvez nesse momento já estar com a SAF, mas não está, não sei se o Santa vai ter recurso suficiente, né, nesse momento para fazer as liberações que o Arruda precisa, e eu também não acredito que o Santa vai levar jogo para a Arena. Tá? Não, acho Iago até muito fazer essa difícil isso pergunta. acontecer. Não acho, não. Não há a menor possibilidade, tá? A quantidade de dinheiro que tá ganhando com o bar no Arruda, toda vez é só no que Não, e aí não é dinheiro bebida. não, Cássio, não é dinheiro não, é atmosfera. É Não, dinheiro não, também, Fred. Assim, Mas dinheiro também. A quantidade de dinheiro que você tá tirando no bar, que na Arena Pernambuco é outra relação, esgota a bebida, pô, assim, não tá faltando, não tá sobrando nada. Então, assim, e o bar é todo do clube, não tem que repartir com a Arena, não tem que fazer acordo, nada do tipo, não. Então, assim, é dinheiro também. Veja, o Santa, eu fiz até o levantamento já que a gente entrou falando desse ponto de bilheteria, o Santa jogou 10 vezes como mandante nesse ano, somando 6 jogos no Pernambucano, 3 da Série D e 1 da Copa do Nordeste, que foi o primeiro jogo do ano, aquele do 13. Aquele jogo do 13 tem uma diferençazinha porque teve que dividir a renda. Então, assim, você deixa esse jogo como ressalva aqui, mas de uma forma geral, o Santa, nesses 10 jogos, o Santa gerou 7 milhões de reais de bilheteria. 7 milhões. Meu irmão, média de... o número preciso... Cara, eu acabei de fechar a página aqui. 7 milhões e 45.220. Média de 704 mil. E público total, 256.026 torcedores, com média de 25.602 torcedores. O Santa, quando a gente até brinca do Bahia, a gente até fala, estava gravando no sorteio, e aí teve um momento da Sul-Americana, aí que a cota do Bahia para jogar o playoff vai ser $500 mil, 3 milhões. Aí a gente até perguntava com o Ravel, tipo, é dinheiro, mas não é um dinheiro que muda a vida do Bahia nesse momento. Pegou uma SAF que é dinheiro pra caramba e tal. No caso do Santa, até que chegue um momento como esse, a renda, a bilheteria, não tem nem cota de televisão, a competição. O Santa está num momento que é meio surreal. No futebol brasileiro, quantos clubes do tamanho de clube de massa, de verdade, onde a renda do jogo é a principal fonte de receita? A do Maracanã, do Flamengo, só para dar exemplo, o Flamengo bota 60 mil pessoas no Maracanã. É óbvio que aquilo não é a maior fonte de receita do Maracanã. Do Flamengo. A do Santa é. Qual é a projeção de investimento anunciada na reportagem de Camila da SAF do Santa numa Série D? 20 milhões. 20 milhões. 20 milhões. Em quantos jogos o Santa já levantou 7? 10 partidas. 10.
Só que 10 não tem tantas partidas. partidas. Só não tem tantas. Sim, eu sei. Em 10 partidas assim. levantou 7. Ou seja, na própria Série D, o Santa já tem a capacidade de gerar os 20 milhões Nessa. nessa. Do jeito que tá, né? Exatamente. É porque assim, não perfeito, é assim, não é aquele negócio. Esse ano tem toda uma mobilização diferente. Não, você não dá pra gente, ele não vai chegar aqui e vai falar que todo ano o Santa vai gerar 700 mil reais o resto da vida. Assim, tem... Claro. Mas esse Porque, ano porque essa é uma especificamente, questão muito ele bateria essa meta. Essa é uma questão muito importante, porque esse dinheiro, né, que é falado. Porque muitas vezes a gente fica. O que vai ser da SAF, o que vai ser do clube? Quando começa a SAF, é a SAF. A renda do jogo é o dinheiro da SAF. A venda do jogador é dinheiro da SAF. Então, quando a SAF coloca os 20 milhões, não importa de onde está vindo. Pode estar vindo da renda do próprio clube. Pode estar vindo da receita do clube. Então, por isso que eu quis fazer essa pergunta, porque o Santa. Mas aí Cássio pontuou muito bem, né? É um ano que as coisas estão nos lugares, as coisas estão dando certo, o dinheiro está entrando, não há garantia. Veja, antes da SAF, que eu estava aqui, o jogo antes da SAF era ameaça de público zero. Então, a mudança de chave foi muito grande. Na hora que teve a questão aquela semana onde tem a questão da SAF do Santa, a discussão era para outro caminho, a torcida não aguentar mais. Então, assim, as coisas finalmente encaixaram, porque em algum momento as coisas precisam acontecer. Então, nesse cenário, a renda que o Santa está fazendo, ela vai colocar dentro da Série D, eu acho que incomparável com qualquer um dos outros. Não sei o América, porque o América é SAF também, não sei como é a relação do América, do quanto o América ele tem um dinheiro lá para receber, mas quanto ele está colocando já agora para ver se dá jeito. Mas o que o Santa está gerando é incomparável com qualquer outro clube. Eu acho que todo mundo sabe disso, pessoal. Mas, no fim das contas, sabe o que é mais curioso? O Santa chegou no momento que o Santa está deixando de ganhar dinheiro. Justamente pela pergunta. Pelos 30. O público de domingo foi 30.025, que foi rigorosamente o mesmo público de Santo Sport. 30.025, porque é o máximo permitido. É aquela, não sei lá que tem alguém a mais ou menos, enfim. Mas a capacidade atual, a capacidade máxima atual do Arruda é de 30.025 torcedores. Ou seja, o Santa já deu 2 vezes o público, é que nem aquele dali do Retiro, que era 26.345, virou até piada. O Arruda tá do mesmo jeito. Ou seja, você vai olhar o Arruda e falar, porra, meu irmão, é mais. Não sei, acho que tem mais de 30 mil, mas vai lá, 30.025. E o NE45 até fez uma matéria, justamente por essa questão da lotação. O NE45 fez uma matéria na segunda-feira, acho que foi de Clisman Gama, e levantando justamente isso. E a Comissão Patrimonial do Santa deu. Eu até gostei, tá? Porque poderia ter um outro momento o cara falou, não, a gente tá vendo isso, vai liberar, como até foi no Pernambucano, vai ser 40 mil, mas a frase foi muito mais sóbria, dizer, não tem como ser agora. Tipo, o Santa... Então foi lá que eu vi, mestre, então dando o crédito correto, foi lá que eu vi essa frase, então, da Comissão Patrimonial. Que eu achei muito melhor do que o Oba-Oba, não, pô, a gente vai fazer 40 mil e tal, 50 mil, assim, o Santa vai pegar o Ferroviário, depois volta para 2 jogos, no Recife, contra a Souza e contra o Central, e é muito provável que continue sendo 30.025. E quando eu digo deixar de ganhar dinheiro é o seguinte, porque dessa forma vai continuar dando 30.025. Assim, deixar de ganhar dinheiro ou seja, a demanda vai ser maior do que o Santa Cruz poderia colocar dentro do Arruda. Imagina no mata-mata, né, Cássio? Porque se tá dando 30 mil nos jogos, vamos dizer assim, normais de primeira fase, no mata-mata, então a proporção era da 45. E são 2 coisas, pô. É o jogo domingo, é o jogo onde o time está na boa fase dentro da competição, e naquela, você tem amigos, é muito normal, você tem amigos que torcem pelo seu time, tá naquele momento onde uma boa parte desse círculo que você tem tá indo para o jogo. Só que aí vai faltar ingresso para todo mundo. Né? Vai chamando, já vai. E do mata-mata nem se fala, mas acho que na própria primeira fase ainda. Sim. Eu disse o mata-mata como ápice, assim, até pensando em ter tempo, sabe? Do tipo, não vai dar tempo mais na fase de grupos, vai pro mata-mata. Só que o ponto também que a Comissão Patrimonial trouxe foi assim, o recurso tá todo indo pro futebol. Porque é o foco da gente agora, o investimento tá alto, então não tem muito como fugir disso. E só para tu ter noção do que significa a média de
Não coloquei o público pagante, coloquei o público total, mas tá bem fácil, tá bem mais prático aqui. A renda do último jogo foi R$855 mil. Dividido pelo público, dá uma média de ingresso R$28,47. Vamos multiplicar aqui por 40 mil. Conseguiu liberar 40 mil. A renda ela já iria para 1.139.000. Aí menos 855 mil, que foi a renda, R$284 mil. Pronto. É mais ou menos assim, é o que o Santa pode passar a deixar de ganhar daqui para frente. Não sei se todos os jogos teriam 40 mil, mas a tendência é que os jogos passem a ter mais do que 30 mil torcedores. Vamos seguir aqui. A gente vai agora justamente para os grupos do outro lado do país, tá? Quando a gente tem um grupo do Centro-Oeste, né, com um pedaço do Norte nele, tá? Já que Rondônia foi colocado junto com Goiás, com Brasília e com o Mato Grosso, tá? A Aparecidense faz uma campanha muito forte, tem 16 pontos, né? Ceilândia 14, Luverdense 13, Misto 11, Capital 11, e aí é outro grupo que tem 5 times brigando. É aquilo que eu falei quando a gente estava comentando sobre a facilidade ou não do grupo do Santa, tá? Quase todos os grupos têm 3 equipes de baixíssimo nível técnico, tá? Detalhe que esses grupos aqui, o Santa só pode enfrentar no último mata-mata, tá? Os cruzamentos são regionalizados ali nos 2 primeiros mata-matas. No grupo F, que tem equipes do Sudeste, a Portuguesa lidera com 14 pontos, tá? E a gente recebeu uma série de superchats de Paulo Lins sobre a SAF da Portuguesa. Aproveitar para ler aqui agora, né? Porque é o tema que a Portuguesa acaba trazendo com ela, né? Portuguesa e Santa Cruz são as 2 maiores camisas dessa 4ª divisão, tá? O Santa Cruz em tradição, em número de torcedores, mobilização, estádio. A Portuguesa também em tradição, né? A 5ª força, 4ª força da cidade de São Paulo, né? 5ª força do estado por um certo período da história, vice-campeã brasileira, tá? Um time que está renascendo. Alan, coloca na tela, por favor, os superchats de Paulo sobre a SAF da Portuguesa, para a gente dar andamento aqui na nossa carruagem aqui do programa, tá? A partir de 1h41, tá? São 3 superchats na sequência ali sobre a SAF da Portuguesa. A SAF da Lusa, que é da Série D, pode chegar em até 1,2 bilhão, mas por 50 anos, 600 meses. Né? Isso uma SAF que pegou 80% do futebol da Portuguesa. E ele diz que a torcida lá fez o maior escarcéu por causa da demolição do Canindé. Tá? Eu ainda estava... Quase colocou a SAF em risco. E aí ele completa, né, dizendo que Paulo é torcedor do Sport, pode trazer o superchat de baixo, que ele dinamitaria a ilha em troca de qualquer coisa séria e sonharia, só sonho mesmo, em amarrar com nós bem dados nas fundações dessa velharia todos os dinossauros. E ele diz que acha que o Santa Cruz sobe. Ele ainda tem mais um superchat sobre a SAF da Lusa, dizendo que a Portuguesa é líder, né? Mas não está tão bem. E é SAF. Ser SAF não é garantia de resultado. Ainda tem o último superchat de Paulo Lins, pode trazer também, Alan, para a gente já fechar a série. Tem essa e tem mais um, esse eu já li. Se a SAF da Portuguesa não precisasse despender de investimento e o pagamento algum por mês, renderia algo como 1,66 milhão por mês, tá? Paulo, existe muita confusão nessa questão de valor anunciado da SAF com aporte financeiro real, tá? É algo que a gente já explicou em alguns programas, existe muita confusão. Não significa que a Portuguesa teria dinheiro, como você fez essa divisão,
de 1,6 milhão de reais livres todo mês. E não é porque teria outros custos, é porque não é dessa forma que funciona. A gente já falou algumas vezes, depende do próprio dinheiro que a Portuguesa gera. Esse dinheiro é todo misturado. Tá? Quando a gente fala que o Santa Cruz vai receber 1 bilhão, não é 1 bilhão em dinheiro novo. A gente já explicou isso algumas vezes. Tá? Se o Santa Cruz já estivesse operando com a SAF esse ano, por exemplo, esses 7 milhões que Cássio falou de receita do Arruda, os 7 milhões iriam para a SAF. E quando a SAF anunciasse que aportou 32 milhões no Santa Cruz, por exemplo, teriam esses 7 milhões. Assim como teriam os milhões do dinheiro da camisa, assim como teriam os milhões de uma eventual venda. Mas é importante dar o exemplo também do que acontece, porque senão fica parecendo que os caras vão fazer o quê, então? A realidade Eu acabei de dar um exemplo, Cássio. Eu citei 32 milhões no universo metafórico e sim, 7. mas eu vou comparar dos últimos anos do Santa. Os últimos anos do Santa tem sido 13, 14 milhões, isso Série D ou sem Série... O último ano nem saiu, na verdade, ainda. 13, 14 milhões nessa faixa. E pelo valor que Camilo seria 20. Então, assim, no mínimo, se o Santa fizesse tudo que ele vem fazendo nos últimos anos... Teria uma injeção de 7. Alguém teria que cobrir esse ano. Só que o próprio Santa está gerando muito dinheiro esse ano. Isso. E o que a gente fala, e ainda tem outro ponto também que é importante. O cara é o dono, o grupo é o dono. Se ele quiser colocar mais, ele coloca mais. Isso que nunca é debatido e é muito importante. Exatamente. Se em algum momento o cara fala assim, falta, se contratar um jogador, esse time aqui, ajeita esse time, esse jogador chega. Tipo, o cara não vai fazer o mínimo, é o mínimo garantido que a associação, o Santa Cruz Futebol Clube, a associação se resguarda pela venda de 90% das ações, para ter o mínimo garantido. Isso. Mas o isso outro investimento, e isso é investimento no futebol também. E só tem futebol. Importante deixar claro, porque às vezes o Santa pode ter uma receita de 16, mas não investiu os 16 no futebol. Só pode ser lá os 16 e, sei lá, gasta uma parte com pagamento de dívida. Não é a realidade de agora. Porque o Santa e às vezes gasta até mais, gasta sem ter, né? E assim vai. Mas eu acho que o melhor exemplo é quando chega na Série A. E a projeção da SAF é de 100 milhões, e o Santa sozinho faria os 100 milhões. E se o Santa tivesse chegado na Série A SAF tiver rentável, pode ter certeza que a galera vai colocar mais. O Santa vai gerar 130 e a galera vai botar mais 20, mais 30, mais 40, aí o cara fala mais assim, 100 se preciso for. Então, o que é que a SAF... Veja, então o que é que a SAF vai ajudar o Santa? Veja, se o Santa tiver na Série A, a SAF já deu certo, porra. Já deu certo. Então. Se o time tá na Série A, porque ele subiu, pô. Isso, e aí, Cássio, ela pode ter coragem de botar mais 200. Não, é porque eu já até falei, quando eu escrevi isso no blog, eu fiz o comparativo, não sei se chegou a dar uma olhada, Fred, eu comparei alguns cenários. Eu comparei com o Ferroviário, porque era o modelo mais próximo. Eu li. E também fiz todos os balanços que o Santa divulgou de 2010 para cá. Eu não achei nenhum de 2010 para baixo, mas todos de 2010 para cá, e atualizei, fiz a correção monetária de todos esses valores, para colocar justamente divisão por divisão. Só a Série A, e como o Santa só participou de uma vez no período, que foi a de 2016, aquele valor de 2016 daria, se não me engano, 56 milhões. Mas aquele valor está muito defasado. Então você meio que desconsidera 2016 para o que é hoje. Mas todas as outras divisões, os valores são abaixo. E são valores ainda reais, mas são valores abaixo do que a SAF propõe. Então, no fim das contas, os 100 milhões da SAF da Série A pode ser quase assim, nem vai nem vem. Nem vai nem vem, exatamente. O da B, o da C e o da D, ela vai pagar mais do que o clube arrecada. Isso. Ou seja, na B, tanto na D, na C e na B, se você pegar a média de todos esses anos que o Santa Cruz já divulgou, todos eles, a proposta da SAF, a SAF teria que aportar para bater uma meta maior. Então, e no fim das contas, chegar na Série A... E são esses aportes que a gente chama de dinheiro novo, né? São justamente esses aportes da diferença que a gente chama de dinheiro novo, tá? E aí, João Vitor fala isso. Só para João Vitor, a gente já falou até o que o João Vitor fala aqui no chat. O modelo detalhado do Ferroviário abriu os olhos para todos de como funciona a SAF. É exatamente isso. O que o Ferroviário fez ajudou muito a esse universo ser melhor compreendido, tá? Inclusive o da Portuguesa, que é o que a gente está comentando aqui. Fala, Arthur. Não, ia só fazer
ainda sobre esse ponto, se a SAF gerar todo esse valor e não ter que fazer nenhum aporte, no mínimo vai ter feito uma boa gestão no clube para conseguir Exatamente, gerar essa perfeito. receita, e não vai ser um dinheiro novo no sentido de ser injetado, mas vai ser um dinheiro que o Santa Cruz não via antes, de toda Arthur, forma. assim, há um grande debate, né, com uma quantidade grande de desinformação sobre esse tema, mas é porque eu acho que esse debate só existe quando está nessa fase. Porque quando começar, acabou. O dinheiro é um só. O dinheiro é um só. O que todo mundo precisa compreender é que não é o Manchester City, é que não é Testo, é que não Isso. é o grupo que assumiu o Cruzeiro. Ponto. Basta entender isso. Mas é um grupo que é capaz de melhorar em 30% ou 40% o investimento do Santa em um ano de Série C. Pronto, é isso. É um grupo que pode pegar o Santa na Série C puro sangue, ia colocar tanto, a gente pode turbinar e garantir aqui que o Santa tem a maior folha da Série C, com um bloco a mais, alguns elementos a mais, alguns valores a mais de investimento, tá? Sem falar no todo, da confiança que vai dando no mercado, tá? É Total. algo, é algo E se não fundamental. fosse, Mas e Fred, e só uma última frase. E se não fosse para aproveitar da capacidade do Santa de gerar receita, eles não comprariam o Santa, eles iriam atrás de um Ceilândia, que provavelmente é uma equipe que não tem dívida. Então, pô, se não é para aproveitar a capacidade do Santa de gerar receita, eu pego um time que não tem torcida, mas também não tem dívida, porque é melhor. Porque justamente o atrativo do Santa é isso, que o investidor vai dizer, pô, meu orçamento mínimo é de 20, não significa que eu vou ter que colocar 20 no meu bolso. Vai ter uma grande parte aqui que eu gero no próprio clube. Esse é um grande atrativo do Santa. Enfim. eu vou Falando dos grupos trazer aqui, só um Fred, ponto. Eu vou trazer, só para a vai gente lá. fechar, eu vou trazer uma mensagem de Ravel para a tela, mas eu não vou ler a primeira palavra, não, tá? Você, o Cássio aí, se resolvam com a primeira palavra e sigam a mensagem. Podem ler aí a mensagem de Ravel. Não é essa, né? Essa é depois. É a mensagem mesmo é que chegou agora. Pronto, traz logo a de Ravel. Traz essa daí, traz logo essa daí, tá? Hoje não tem Águia da Portela. Infelizmente, né? Nosso. Como é o nome daqueles velhinhos que acompanham o desfile da escola de samba? Opa, Voltou? opa, Aqui, pô. Eu não estava opa. dormindo, não. Vocês confundiram. Eu estava me atualizando Sei. aí das informações do celular. Como é o nome da. É a velha guarda, né? O nosso membro da velha guarda da Portela já foi. Tá? Mas a outra mensagem de que Ravel chegou, que não é superchat, tá aqui nas mensagens, tá? Ravel A Ocácio, ou desculpa, Arthur Ocácio, podem ler o primeiro alavancagem. termo. Alavancagem, eu achei que tava em inglês, pô. É, não, esse T aí ele digitou errado. Alavancagem. Alavancagem eu lia também. Existe. Eu já tava lendo um cashment. Um cashment. Eu disse, meu irmão, eu não conhecia esse alavancagement, não. A gente precisava ter Alavancagem. visto isso. Alavancagem é uma estratégia. Pode colocar, por favor, Alan, na tela. A alavancagem é uma estratégia necessária das SAFs para que as próprias possam ter retorno financeiro. Isso, obviamente, alinhado a uma boa gestão do clube para potencializar seus ativos, tá? Ravel tá dizendo que tá bêbado. Eu tô achando estranho acordar uma hora dessa. Ravel, nessa hora, Tá no tá crime. dormindo mais que Atos. Mas seguindo, agora para os grupos, e a gente acelerando um pouco, Arthur, senão o Deixa dia eu só amanhece. fazer um comentário rápido. Tá. Equipes para ficar de olho. O Capital, por mais que esteja ali em quinto, mas é uma equipe que vem se recuperando na competição. Começou com o Roberto Fernandes muito mal, trocou de comando para Felipe Surian e já vem aí com 4 jogos de invicto, subindo na tabela. E esse grupo que tem 3 equipes mortas, né, como você falou. E o grupo F chama atenção porque não tem ninguém morto no grupo. Tá todo Ninguém mundo morto, puxando. ninguém morto. E é a Portuguesa que está na liderança, tá bem, mas não engrenou ainda tanto, tá? Eu acompanho a Portuguesa, tem muita gente lá reclamando que a equipe levou gol em todos os jogos, a defesa não passa segurança e estão perdendo muitos jogadores, tanto por lesão como por saída. O último foi Rildo, um bom jogador, jogou no Brasil de Pelotas, acho que começou no Grêmio. Ele encerrou o empréstimo dele, voltou para o futebol português, um desfalque aí importante para a Portuguesa. Rildo estava na D. Tava na D. Mas tá acabando também, né, Atos? Não, não é esse Rildo, não. Não é esse que você um- tá falando, não, Fred. É um ex-Brasil de Pelotas, Grêmio. Tá. É outro mais O novo. que eu tô falando acabou, né? Então. Eu espero esse cara no É, Náutico já faz uns acabou. 3 anos, pô.
bom jogador, jovem. É bom, mas eu acho que ele foi muito por causa do Paulista, Atos. Tanto é que o empréstimo acabou agora, sabe? Então a Portuguesa não conseguiu segurar para Do Gil dirigir, ficou Vicente, alguns salvo jogos. engano. Ele é de Portugal. Isso. Vamos seguindo, tá? Grupos G e H, tá? Onde tem no grupo G equipes do Sudeste, mas também do Mato Grosso do Sul e o Cascavel do Paraná, tá? E o grupo H, equipes do sul do país. Joinville chama atenção, equipe voltando para o cenário, tá? Depois de muitos anos, liderando com 16 pontos, o grupo H. O Inter de Limeira, time perigoso, né? Mas não faz uma grande campanha, tem 14 pontos. SAF lidera também, né, o grupo G. Joinville. SAF também, tá? E aí tem Azures, né, ali no meio do que não tá conseguindo a vaga. Esses dois grupos tá todo mundo ali, ainda tem um número maior de equipes na briga, mas esse grupo H tem 5 pontos já separando o quarto do quinto colocado. Tá bem o São encaminhado. José do Azul. São José é um time que tradicionalmente joga até mais a Série C, né? Um time perigoso. Tem algumas observações aí para fazer? Não, só citar o Joinville, que é a turma que bolso coçando, viu? Tanto é que eu lembro que naquele momento que Wagner Love saiu do Sport, o Náutico estava querendo, tinha outros, acabou indo para o Atlético de Goiás e a turma lá do Joinville veio aqui para Recife para tentar chegar aqui e fazer a contratação do jogador. Na época, o jogador estava valorizado, né? Ganhava acima de 3 dígitos e o Joinville estava tentando fazer levar o Wagner Love para disputar só o estadual, tá? Então perceba que é uma SAF que procura agressividade. Isso. Sim. Eu acho que o destaque do grupo G aqui é realmente a Inter de Limeira, que ficou sozinho aqui do futebol paulista, para ficar de olho. Sempre é Ganhou perigoso. esse presente aí, né? O futebol paulista é sempre perigoso. No grupo H, o Joinville, obviamente, um destaque. Tá voltando aí para a Série D. Equipe que tem camisa, tem torcida, então sempre é bom ficar de olho. O Marcílio Dias também é uma equipe perigosa, tá? Ele sempre monta times interessantes ali em Santa Catarina. E o Marcílio Dias, ele teve agora... Náutico Marcílio Dias, viu, Arthur? Clube Náutico. Isso. Ele agora teve a volta de Vaguinho Dias, né, como técnico. O Vaguinho Dias que já ganhou a Série D com o Brusque. Ano passado fez uma campanha muito boa com o 13. Chegou até o mata-mata do acesso e perdeu para o Itabaiana. O 13 perdeu acesso ali por 30 minutos de futebol muito ruim no jogo de ida contra o Itabaiana e acabou desperdiçando, mas era uma equipe que vinha muito bem na competição. Esse ano ele começou bem no Confiança, então é um técnico interessante e ele já emendou aí uma sequência de vitórias, tá? Com o Marcílio Dias. A decepção do grupo H são as equipes do Rio Grande do Sul, que todas estão muito mal, e o Azures, né, que sempre tem uma expectativa, começou até bem, mas vem numa sequência muito ruim, e Itamar Schulli acabou de assumir o Azures aí, tentando Exatamente. essa recuperação na Série D. Aqui a gente tem os 8 melhores no geral, tá? Que é uma forma de já desenhar lá na frente, né? O que pode vir a ser. Claro que vai muita gente cair aí no meio do caminho, né? A história da Série D nos ensina isso. Tá? A tendência, Fred, é que se o Santa continuar com campanha boa, ele não enfrente nenhuma dessas equipes, se chegar no mata-mata do acesso. A tendência, porque no meio um vai caindo e dificilmente isso. vai estar aqui as 8 campanhas que vão chegar lá, sabe? E tem campanhas que podem ser ascendentes e perigosas, né? Vindo aí. Sim. Tá? Como a gente falou aqui, um Capital, uma Inter de Limeira, ninguém queria uma Inter de Limeira numa decisão, tá? Mas as melhores campanhas, as melhores campanhas até aqui, o Asa de Arapiraca, né, com os mesmos 19 pontos do Santa, as mesmas 6 vitórias, mas com um saldo melhor, tá? Fez 18 gols e sofreu 3, tá? Fortíssimo Asa na temporada. Fez um Alagoano muito bom também. Eu ia dizer, cheguei a falar foi Rô de roubado na final do Alagoano. Né? Cheguei a falar o Rô. Fez um boa, dá para dizer assim, fez um bom Alagoano. Operadíssimo na final do Alagoano, né? Coisa absurda, né? Daquela decisão CRB. Joinville e Aparecidense com 16 pontos, o Manauara com 15 pontos, mas Manauara, Tunaluz, aquele grupo do Norte é um grupo que tem adversários mais fáceis, tem um time com 0 ponto, Maitá, isso gera alguma distorção, tá?
Marcílio Dias e Portuguesa fecham a lista dos 8 melhores. A gente vai passar agora... Seria Santa e Marcílio Dias. Seria Santa e Marcílio Dias se todos chegassem vivos na última fase, tá? A gente tem 2 telas estatísticas para terminar. O homem chegou, viu, Fred? Eu vi, Denis Tricolor já chegou aí, batendo em todo mundo. Agora veja só, Denis. Hoje a turma que tá aí contigo é parceira, viu? Hoje não são os rubro-negros que estão aí ao seu lado, não. Hoje pode chegar mais leve, porque hoje quem tá aí ao seu lado são seus parceiros de Santa Cruz, tá? Porque Denis costuma chegar essa hora, 2h40, 3 da manhã, cheio de torcedor do esporte no chat, o cara entra numa guerra solitária aqui. Mas hoje não, Denis. Hoje você está cercado dos seus, tá? E pode trabalhar na tranquilidade. Eu achei engraçado que João Selva perguntou se esse operário, aquele operário que apareceu, era o operário que deu no esporte. Não era o operário que deu no esporte, sequer está na 4ª divisão. Mas a resposta deles foi ótima. Todo mundo dá no esporte, meu patrão. Não. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? A pior coisa que o operário de Várzea Grande fez foi ganhar do esporte. Porque desde que ele ganhou do esporte assim. Ele só não, fez... mas se classificou. Desde que ele se classificou, o Fred acaba com esse time, pô. Meu irmão, o Fred, pra poder criticar o esporte, faz o operário, assim, que, com todo respeito, um time amador. Meu irmão, ele tá aumentando a agressividade pra cima do operário. Que eu digo, caramba, velho, esse time. Mas ele também nunca foi tão citado, viu, Atos? Porque ele é citado em todo o telecast do esporte. Se ele soubesse que ia ser isso, ele não teria passado. Não, teria não, a gente já tem que gravar algumas coisas. Eu não aguento mais falar. O operário de Várzea Grande, que já foi fraco, já foi semi-amador, agora, como o Atos falou, já vai amador. Não, agora você já disse que ele é amador. Na próxima, o Fred vai dizer que não tem. Não, na próxima é aquele torcedor de Santa Cruz daquele vídeo. Coloca a camisa pra secar no varal. O operário de Várzea Grande coloca a camisa pra secar no varal. Aí eu não aguento mais dizer. Perdeu, chegou a estar perdendo por 2-0 do pior Náutico da temporada. É isso também. Todo desfalcado de Marquinhos Santos. E levou 73 minutos para fazer um gol no decisão nas quartas de final. O Altos ganhou ainda, foi? Incapaz de fazer. Incapaz de vencer o Altos, precisando da vitória para ter uma maior chance da Copa do Nordeste. E olha que no 2-1 no placar. Foi 2-0. O gol foi sair nos últimos minutos. No Náutico. Exatamente. No Náutico, 2-0. As chances de ter foi tudo no final, tá? Aí chegou um cara no chat aqui e disse: Ô Fred, o XG. O XG do esporte foi bom do Náutico. O Fred quase que dá no cara, porra. A verdade é que as últimas vezes que essas coisas foram citadas foi culpa do Ian no chat. Foi. Fred não queria citar, não, mas Ian obrigou ele a citar. Aqui eu tenho orgulho que eu sempre cito e raramente é citado, são os 73 minutos contra o Decisão. Os 73 minutos para fazer um gol no Decisão. Puta que pariu. Eu também. Detalhe, viu, Atos? Hoje você falou que Volta Redonda fez um gol no final, aí Fred fez. E não vale não, aí contra o Decisão não vale não, o gol no final não. Não. Deixa, segue. Hoje pra gente, né, Arthur? Arthur já dormiu, já voltou pra ele, já é ontem. Eu lembro do que eu ia dizer. Bora logo pro corte da Série E, Fred. Pra gente fazendo um raio-x da Série B hoje, eu tinha uma análise pra fazer usando o XG, mas fiquei com medo de Fred, pô. Eu lembrei de Fred quase dando no cara, porque citou XG. Era o XG do jogo do Remo. O XG do jogo do Remo foi um negócio de 4, pô. Ele não fez um gol, pô. Aí eu disse, vou citar nada, pô. Fred vai me pegar aqui com esse negócio de XG. Vai tu e o XG pra puta que pariu. Vamos seguir, tá? A gente tem 2 telas estatísticas para terminar. Com a importância de ser líder, tá? Dos 40 líderes até hoje, tá? 40 líderes de grupo, 11 subiram. O número assusta, mas a gente precisa fazer, seria 27%. Mas a gente precisa fazer um recorte aí. Porque seria impossível os 40 subirem. Só poderiam subir 20. E aí são 11
de 20, né? O que É, muda, Muda o que drasticamente. muda para 55. Esse é o percentual real, na verdade. O Exatamente. O primeiro é percentual real importantíssimo a observação, porque de fato não tem como os 40 líderes subir. Mas 11 de 20 é um bom número. 11 líderes subiram, 6 segundos colocados, um terceiro colocado, tá? E 2 quartos colocados. A gente tem na tela os 11 líderes que subiram, tá? Novo Horizontino e Altos em 2020, 31 e 30 pontos, tá? Aparecidense 2021 foi campeã, ABC também, Pouso Alegre, Amazonas e São Bernardo em 22, Ferroviário campeão em 23 junto com o Atlético e no ano passado Maringá e Itabaiana, tá? Parênteses, viu? Essa campanha do Ferroviário, meu amigo, passeou, viu? Porque, pra você 36. ter ideia, o Santa se repetir o retorno é 38. É como se o Ferroviário. E o Ferroviário fez 36. É muito ponto. É muito Veja só, forte. Arthur, a gente tá falando aí de Eric Pug e Ciel. Que é o quê? É. Eric Puga só não jogou bola no Campinense. A galera em Campina Grande até hoje lamenta. O cara jogou bola em todo canto, menos lá. Tem que ver quem treinou o Campinense enquanto ele tava lá. Né? É, tem isso. Raniel Ribeiro. Eric Puga, tu aqui no lugar de Rivera. Aqui, eu vim fazer de Rivera aqui, ó. Aí não adianta não, pô. E trazendo, tá, para uma última tela, algo que me chamou muita atenção, tá? Penúltima tela, na verdade. O efeito rebote. A gente tem aí os 20 times que subiram, tá? Desde que o campeonato é disputado nesse modelo. Só um chegou na Série A e lá está muito bem por sinal, que é o Mirassol, que saiu da Série D em 2020. Mas 4 convenhamos deles. que não dava pra esperar mais do que um, né? Tipo, Isso. o recorte até chama atenção, porque são poucos anos, né? A gente não tá falando Isso. de São 20 clubes só. nem tanto tempo hábil teve assim. Na Série B estão 4 times, tá? O Novo Horizontino, que subiu desde 2020, né? Saiu da D em 2020. O Amazonas, que saiu em 22. E o América, o Atlético e Ferroviário, tá? Que saíram em 2023. Na C são 4 times. Eu estou separando 4 porque, obviamente, todos do ano passado estão na Série C. Obviamente, né? Já que subiram ano passado. Só que aí eu fiz uma divisão porque dos 4 que subiram 3 estão na zona de rebaixamento da Série C. E aí depois a gente tem 5 times que voltaram para a Série D e 2 que sequer têm divisão hoje. Me surpreendeu esse número, assim. Esse imã. Tá achando negativo, Fred? Tô achando muita volta para a quarta divisão, pô. Veja, tem 2 aí que nem conseguiriam estar na Série A, né? Tem que lembrar que foi o que Arthur tava falando. 23 e 24 não dá nem para chegar, né? Sim, claro. Não, Série A. Meu problema não é a Série A, não. Meu problema é se esses que estão do Z4 caírem, tá a quantidade de times que voltam, né? Mas eu vou te dizer, Fred, se você fizer da C e da B, eu acho que não vai dar muito diferente, não. Eu fiz da C e tem uma diferença Deu muito considerável diferente? no da C. Tem. Ah, tem? Tem. Mas São assim, 7 casos de comparando 16, com voltar para C, no caso, você diz. Sim. São 7 e 16, né, Fred? Assim, contando de 2020 7 e 16. 7 e 16. De 16 acessos, 7 ou voltou para D ou está sem divisão. 7 e Isso. 16 é um número Com relativamente 3, alto. com 3 caminhando, né? Mas por enquanto 7 e 16. É relativamente alto. Se eu puder dar um 2 palpite, ali caminha muito, né? 2 caminha muito, né? Anápolis e Itabaiana. se eu puder dar um palpite, eu acho que o formato da competição também causa isso. Porque não é uma competição que
privilegia a regularidade. Isso, o melhor Quando não você é a for- garantia que o melhor suba, né? É isso. Você nunca tem a garantia, mas você às vezes privilegia ali o time que tem maior investimento, o time que tem maior estrutura. Quando você tem um campeonato que você precisa jogar 3 mata-matas para subir, aí você está susceptível a acontecer, por exemplo, esse Atlético Cearense que tem em 2021. O mata-mata do acesso, ele era o 8º. Ele era a pior campanha e ele tira a Ferroviária de Araraquara, que era a melhor campanha. Então a Ferroviária poderia ter subido já em 2021, era uma equipe com muito mais investimento, estrutura. Tanto é Exatamente. que agora já bateu Série B. Então às vezes acontece isso. Você pega um Perfeito. mata-mata Boa ali e a observação, equipe Arthur. É. melhor não Isso acaba aí pode ficando pelo piorar caminho, né? bastante, viu? Isso pode piorar bastante. Porque eu tô olhando ali, Manaus, Atlético e Ferroviário já pode pegar uma Cezinha e o ABC já pode olhar para um adeiro. É. A gente vai, com o tempo, atualizando esse Tipo, que mapa aí que a gente 2027 a gente vai fez. atualizar isso aí? E para 2027, fechar, o que a gente falou da Ferroviária lá atrás se concretizou. para fechar só uma curiosidade, tá? Que é o mapa geográfico dos acessos. O Nordeste é a região que mais tem acessos nesse período, são 9 acessos, 45%. O que mostra, porque não tem mais a proteção geográfica quando você vai para os últimos 8, né? Ali pode acontecer qualquer cenário, mas o Nordeste está conseguindo aí manter um bom número de acessos. Chama a atenção também que só São Paulo tem 20%, tá? São Paulo concentra 4 dos 20 acessos, o Nordeste concentra 9, sendo o Ceará, né, o estado com mais acessos, já teve 3 acessos. Né? Um Ferroviário, Floresta. Ferroviário, 2 vezes. Ferroviário, Floresta e Atlético Cearense. É Exatamente. porque o Ferroviário teve outro, mas era um modelo antigo ainda, eu acho. Anterior. Perfeito. Mas Fred, eu Fred, não fico só. surpreso. Eu não fico surpreso Vai Arthur, lá. com esse número, porque veja só. Também Primeiro, não, também não. É. O Nordeste é o que tem mais time disparado. Isso. E, na verdade, eu acho que, querendo ou não, tem uma certa proteção, porque o Nordeste só vai cruzar com os times do resto do país. Sim, existe. Você leva. E como o Nordeste raramente perde para o Norte, tá? Você veja que só tem um do Amazonas, o Nordeste quase sempre coloca 4 no Exato. mata-mata, Então tá sempre ali na decisão. É isso que eu ia comentar. Esse mapa ele confirma aquela minha tese de que muitas vezes para as equipes do Nordeste o primeiro mata-mata é mais complicado que o segundo, porque normalmente o Nordeste leva vantagem contra o Norte, né? É Por isso porque que a esse gente ano tem tantos misturaram. atletas do Tinha Nordeste, o né? Norte, né? Tocantins ali deram a mexida e criou aquele grupo B que a gente já passou aqui nessa live que pode causar um confronto Isso. perigoso, né? E Com o também tem a norte questão- do Nordeste, né? Também tem a questão Eu me lembro de muito, os eu times me do lembro Nordeste muito, falando, só não um têm uma comentário condição. rápido, Adson, eu me lembro muito do segundo acesso do Salgueiro para a Série C, por exemplo. O Salgueiro caiu na chave do Norte. No segundo acesso dele. Ele enfrentou apenas a equipe do Norte no mata-mata. Acho que ele pegou o Rio Branco e tal, e aí levou vantagem e passou. Se tivesse ficado no caminho do Nordeste, teria sido num modelo bem antigo, tá? De Série D. Então, mostra como o Nordeste tem essa vantagem. Desculpa, Atos, que eu cortei. Não, eu só ia dizer que o Nordeste também não está conseguindo dar seguimento, por exemplo, aos 5 clubes que foram para a Série A. Tem um esvaziamento total da Série B, tá? O problema foi esse. Tem muito time do Nordeste na Série C, mas sempre na parte de baixo da tabela, que a gente falou isso no raio-x da Série C, e alguns tradicionais de pelo menos C, mas até de B também, na D. Aí vai citar América do Natal, Santa Cruz, Sampaio Corrêa, por aí. É isso, tá? Chegamos aqui ao fim dessa nossa jornada, tá?